Olá, minha gente, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês, iniciando a nossa semana pedagógica. Eu espero que vocês aproveitem bastante todos os temas que foram pensados com muito carinho, pesquisado, para que a gente possa trazer o melhor para vocês. Aproveitem bastante cada momento e todos os materiais que vamos disponibilizar. Vamos começar? Nossa jornada pedagógica tem como tema educação inclusiva. Todos os alunos têm direito à oportunidade de aprendizado significativa. É um tema muito importante e que vamos abordar por muito tempo ainda, a educação inclusiva. E hoje, para iniciar, vamos começar com o tema educação inclusiva. Então, nada melhor do que estudar um pouco mais sobre esse tema. Toda vez que a gente estuda, aprendemos um pouco mais. Toda vez que eu estudo, eu vou aprendendo um pouco mais, vou me encantando mais ainda. Então, eu espero que vocês consigam viver esse momento de encanto também comigo. Começamos com essa pergunta: o que é educação inclusiva? A educação inclusiva é uma ação política com o propósito de assegurar o direito à educação para pessoas previamente excluídas desse processo, buscando desenvolver o máximo de autonomia para a vida social. Então, a gente ainda fala de educação inclusiva porque existe a exclusão. Mesmo quando abrimos as portas, das escolas, das instituições, percebemos ainda que falta muito ainda para que a gente possa considerar uma educação inclusiva. Uma vez ouvi uma pessoa falando, e eu achei muito interessante, que o sonho é que um dia a gente não fale mais sobre educação inclusiva, que todos estejam envolvidos em um processo educacional, que a gente não precise ficar batendo ainda na tecla da inclusão. Então, a ideia da gente falar sobre isso é para que isso, no futuro, torne tão normal de todas as pessoas usufruir dos seus direitos, que a gente não precise ficar falando sempre para poder lembrar que as pessoas têm direitos. E aí, então, para começar, vamos conhecer os marcos internacionais que orientaram a educação inclusiva. Então, o primeiro que eu trago aqui hoje é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Em 1948, estabelecendo princípios fundamentais para a proteção dos direitos humanos em todo o mundo. Ela reconhece a dignidade inerente de todos os indivíduos e define direitos básicos, como liberdade, igualdade e justiça, que devem ser garantidos a todas as pessoas, independentemente de sua origem, status sociais e outras características. Então, os direitos humanos, ele nos garante essa liberdade, essa igualdade e justiça. E quando a gente fala de igualdade, é igualdade em tudo. Mas hoje a gente vai voltar sempre para a educação, que é o nosso foco, tá? Maior. Então, é direito humano a educação. E uma educação de qualidade. E isso vem se falando há muito tempo. Vamos ver também a Declaração de Junte. Em março de 1990, o Brasil participou da Conferência Mundial sobre Educação para Todos em Junte, em Tailândia, na qual foi proclamada a Declaração de Junte. Nessa declaração, os países relembraram que a educação é um direito fundamental de todos, mulheres, homens, de todas as idades no mundo inteiro. Eu deixei em destaque essa parte para a gente poder entender e para a gente poder lembrar também, né?
foi relembrado que a educação é um direito fundamental de todos. Declararam também entender que a educação é de fundamental importância para o desenvolvimento das pessoas e da sociedade, sendo um elemento que pode contribuir para conquistar um mundo mais seguro, mais sadio, mais próspero e ambientalmente mais puro, o que ao mesmo tempo favoreça o progresso social, econômico, cultural, a tolerância e a cooperação internacional. Gente, isso não é novidade para ninguém, que a educação, ela transforma a vida, faz com que a gente aprenda, a educação faz com que a gente abra a nossa mente para entender algumas coisas e, consequentemente, vamos lutar para uma vida melhor. Consequentemente, vamos lutar por uma segurança melhor. Consequentemente, vamos entender mais o que acontece ao nosso redor. Então, ele fala, pode contribuir para a conquista de um mundo mais seguro, um mundo mais sadio, um mundo mais próspero. A educação é a porta que se abre para que a gente possa entender as coisas que acontecem ao nosso redor. Tendo isso em vista, ao assinar a declaração de Junte, o Brasil assumiu perante a comunidade internacional o compromisso de erradicar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental no país. Para cumprir com esse compromisso, o Brasil tem criado instrumentos norteadores para a ação educacional e documentos legais para apoiar a construção de sistema educacional inclusivo nas diferentes esferas públicas, municipal, estadual e federal. Existem leis que garantem a educação para todos? Existem, a gente vai entender elas agora. Tá? Em 1994, a Declaração de Salamanca é um documento internacional que promove a ideia de que a escola inclusiva. Ela destaca que todas as crianças, independente das suas habilidades ou deficiências, devem aprender juntas na mesma sala de aula. Isso está declarado desde 1994. Porém, só há pouco tempo, 1994 também é pouco tempo, mas só há poucos anos que isso foi acontecendo realmente aqui no Brasil. O objetivo é proporcionar uma educação de qualidade para todos, reconhecendo e valorizando a diversidade e promovendo um ambiente escolar que atenda às necessidades de cada aluno. Esta influenciou a promoção da inclusão educacional em nível global. Então, em nível global, em todo o lugar. A Declaração de Salamanca, ela influenciou a inclusão. Por que pensou na inclusão? Por conta da história das pessoas com deficiência que eram excluídas. Elas eram excluídas da sociedade, entende? Então, não tinha muito direitos e pessoas foram lutando para que essas pessoas tivessem direito, porque são pessoas. Então, assim, na verdade, a gente luta quando dói na gente, não é verdade? Se você tem um filho que apresenta alguma deficiência, alguma necessidade especial, te dá mais intenção de lutar para que ele possa alcançar os direitos dele. Mas hoje, cabe a nós também, conhecedores dos direitos, também promover essa inclusão e promover que essas pessoas tenham direitos, seus direitos assistidos.
Então, a intenção de entender um pouco sobre a questão da inclusão, de ter essa semana pedagógica, é justamente abrir os nossos olhos para o que está acontecendo, que a história vem nos contando, e entender que muita gente sofreu para que isso pudesse acontecer hoje. Então, que não cabe mais esse sofrimento, né? As pessoas não precisam mais estar passando por esses sofrimentos. É fácil a inclusão? Não, não é fácil. Mas tem meios de isso acontecer. E a gente precisa procurar esses meios. Em 1999, a Convenção da Guatemala, a partir da Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de discriminação contra pessoas portadoras de deficiência, os Estados-partes reafirmaram que as pessoas portadoras de deficiências têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que outras pessoas, e que esse direito, inclusive, de não ser submetido à discriminação com base na deficiência, emanam da dignidade e da igualdade que são inerentes a todos os seres humanos. E a gente vai ver nesse instante que existe uma diferença em igualdade, tá? E equidade. Por quê? Todo mundo tem direitos. Todo mundo tem direito à saúde, à moradia, à educação e direitos de qualidade. Porém, eu preciso também observar como eu dou condições a esses direitos. Porque não vai adiantar eu dizer que a pessoa tem direito e entregar a ela uma condição que ela não vai conseguir exercer esses direitos. Então, não parte só dos direitos, eu tenho direito e pronto. Não, o direito, ele vem da dignidade da pessoa conseguir adquirir desses direitos. E a gente vai falar sobre isso já, tá bom? A legislação brasileira e os marcos legais. Então, vamos falar agora sobre os marcos da legislação brasileira. A Constituição Federal de 1988. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 assumiu formalmente os mesmos princípios postados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Além disso, introduz no país uma nova prática administrativa, representada pela descentralização do poder. A partir da promulgação dessa Constituição, os municípios foram contemplados com autonomia política para tomar decisões e implantar os recursos e processos necessários para garantir a melhor qualidade de vida para os cidadãos que nela residem. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Os municípios brasileiros receberam, a partir da Lei de Diretrizes e Bases Nacionais, Lei número 9.394, de 20 de 1996, a responsabilidade da universalização do ensino para cidadão de 0 a 14 anos. Então, de 0 a 14 anos, quem é de responsabilidade do município, tá? São crianças lá da creche até o 9º ano, responsabilidade do município. Ou seja, da oferta da educação infantil e fundamental para todas as crianças jovens que nelas residem. Assim, passou a ser responsabilidade do município formalizar a decisão política e desenvolver os passos necessários para implementar em sua realidade sociogeográfica a educação inclusiva no âmbito da educação infantil e fundamental. Então, a gente vai falar sobre educação inclusiva, vai procurar sobre educação inclusiva de 0 a 14 anos, é responsabilidade do município, tá? Aí de 15 em diante é responsabilidade do governo estadual, tá certo? Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, decreto número 3.298. Mas, como eu disse anteriormente,
não falamos mais portadoras de deficiência, mas pessoas com deficiência, tá certo? É uma lei no Brasil que visa garantir que a pessoa com deficiência tenha acesso a oportunidades e direitos iguais. Então, essa Política Nacional de Integração à Pessoa com Deficiência, ela garante que a pessoa com deficiência tenha acesso a oportunidades e direitos iguais. Ele estabelece regras para incluir pessoas com diferentes tipos de limitações em áreas como educação, trabalho, saúde e transporte. Em resumo, o decreto busca promover a inclusão e a igualdade de oportunidade para a pessoa com deficiência em diversas áreas da vida. Então, esse direito, esse acesso, esse direito à igualdade é respeitando, tá, gente? As especificidades de cada pessoa, é respeitando as limitações de cada pessoa. Ele tem acesso a uma área como a educação, porém uma pessoa é cadeirante e não tem uma rampa de acesso. Ele tem acesso a um ambiente de uma forma digna, onde ele possa ir e vir sem precisar que alguém carregue ele ou carregue a cadeira com ele. É isso que são as oportunidades de direitos iguais. Ele tem direito à educação, ele tem direito a entrar, ele tem direito a ir e vir, mas ele precisa ter um local onde vai dar condições ele adquirir os direitos, tá certo? Vai existir locais que não tem? Vai existir locais que não tem, entende? E aí, mas tem que ter a opção de locais onde vai ter esse direito. A pessoa não pode deixar de ter o direito porque não vai ter nenhuma escola onde tenha essa inclusão dessa pessoa. Não vai ter nenhuma escola que vai ter a questão da acessibilidade. Então, é uma coisa para pensar, né? A educação, a gente vai lutar muito ainda, vai falar muito ainda, mas o que a gente conseguir fazer, se cada um conseguir fazer um pouquinho, vamos conseguir mais rápido. Mas se todo mundo ficar esperando por alguém, vai ser mais difícil, vai ser mais demorado, não é verdade? Então, a intenção da gente hoje e nessa semana pedagógica é que cada vez que a gente estiver estudando sobre um tema, vai abrindo mais a nossa mente, fazendo com que a gente possa ser multiplicadores do que possa fazer para transformar a educação e que a gente possa garantir uma educação de qualidade para todas as pessoas. Aquelas que chegarem até mim, aquelas que chegarem até você. Se cada um fizer a sua parte, logo, logo todos estarão no mesmo local, no mesmo barco, com os mesmos direitos. O Plano Nacional de Educação, o PNE, de 2001, foi importante para a educação inclusiva no Brasil. Ele estabeleceu metas para garantir que todos os alunos, inclusive aqueles com deficiência, tivessem acesso a uma educação de qualidade. O plano buscou reduzir a desigualdade, melhorar a formação de professores e adaptar as escolas para serem mais acessíveis a todos. Lembra que eu falei? Isso é o que vai garantir que todos os alunos sejam incluídos na questão da educação, independente das suas necessidades, entende? A formação de professores é uma coisa que vamos precisar muito, e tem no AVAMEC alguns cursos que valem a pena ser feitos. A gente está tentando aqui no grupo disponibilizar para vocês, trazer para vocês o que temos como conhecimento e buscando sempre mais para poder trazer, porque isso é bom para a gente, né, para a nossa prática profissional, e bom para vocês também, porque toda vez que pensamos em trazer um tema novo, vamos estudar, vamos pesquisar e vamos aprender mais. Então, todo mundo sai ganhando nessa. Então, ele busca reduzir a desigualdade. Ainda precisamos caminhar muito ainda, né, para que isso possa acontecer 100%, 80%, 90%,
mas é um começo, e sabendo que existe esses planos de educação, sabendo que existem algumas leis, faz com que a gente entenda e procure os direitos para que todas as pessoas tenham essa educação de qualidade, porque é o que eles prometeram, né? Só vamos buscar o que foi prometido e o que esperamos que vire uma realidade. O PNE de 2001 teve como objetivo principal tornar a educação mais justa e inclusiva para todos os estudantes do país. Diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. A Resolução CNE-CEB número 2, 2001, instituiu as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, que manifesta o compromisso do país com o desafio de construir coletivamente as condições para atender bem à diversidade de seus alunos. Esta resolução representa um avanço na perspectiva da universalização do ensino e um marco da atenção à diversidade na educação brasileira, quando ratifica a obrigatoriedade da matrícula de todos os alunos e assim declara: os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos. Não precisa de explicação sobre isso, né? Isso aqui não precisa a gente explicar, está muito claro. Desta forma, não é o aluno, isso aqui eu achei muito importante. Desta forma, não é o aluno que tem que se adaptar à escola, mas é a escola que, consciente da sua função, coloca-se à disposição do aluno, tornando-se um espaço inclusivo. A educação especial é concebida para possibilitar que o aluno com necessidades educacionais especiais atinja os objetivos propostos para a sua educação. Desta forma, não é o aluno que tem que se adaptar à escola. Lógico que existe o processo de adaptação, sim. Entende? Não é que eu estou dizendo que o aluno, não. Todo mundo tem um processo de adaptação. Eu tenho um processo de adaptação. Você tem um processo de adaptação. A gente chega em um local novo, a gente precisa se adaptar. A criança tem um processo de adaptação. Então, a criança tem um processo de sua adaptação. Mas a escola precisa adaptar-se para receber este aluno. Entende? Ela precisa se adaptar para receber esse aluno, para entender as condições deste aluno e oferecer uma melhor condições para que ele alcance os objetivos da aprendizagem, sem prejuízo, com qualidade. Quais são os princípios fundamentais para a educação inclusiva? Quais serão esses princípios? Então, é isso que eu falei para vocês antes, no começo. Igualdade e equidade. A equidade alia a igualdade ao senso de justiça social, baseado na ideia de equilíbrio entre os desiguais. Então, olha só essa imagem. Aqui tá igual. Todos ali receberam a mesma proporção, o mesmo caixote. É igualdade, né? Se a gente for pensar na igualdade na educação inclusiva, é eu entregar para o meu aluno que tem uma necessidade diferente, a mesma coisa que eu entregar para um aluno que não tem uma necessidade de uma adaptação. Ah, mas eu estou fazendo igual. O que eu faço com um aluno, estou fazendo com outro.
Só que isso é igual uma imagem. Eu não estou dando condições desta criança ter a qualidade que ela precisa. Ela não vai conseguir alcançar o objetivo. Ali a criança de Lilás, a menorzinha, ela não está conseguindo ver. O rapaz, ele não precisa do caixote. O outro menino que é menor precisa só de um. Então eu preciso entender para equilibrar, entende? E assim todos terão direitos iguais, que é o direito à educação de qualidade, sendo que eu estou respeitando a necessidade de cada um. Então tirou o caixote do rapaz e deu para o menino menor. Todos os três conseguiram alcançar o objetivo que foi ver o jogo. Entende que existe uma diferença muito grande? Então, assim, eu dei a oportunidade do aluno entrar na minha escola, mas se eu não estou fazendo nada, não estou adaptando nada para que essa criança ela possa aprender, não tá tendo um ensino de qualidade para essa criança, não está tendo a inclusão, está tendo a integração. Eu coloquei ele dentro da escola, mas não incluí ele. E não preparei um ensino de qualidade para ele. Então eu não estou fazendo com que ele adquira o direito dele, que é aprender. E a ideia é aprender. E a gente vai entender depois, né, nos outros dias, o que quer dizer aprendizagem. Existe vários tipos de aprendizagem. A gente tem que respeitar a necessidade de cada criança. O que a criança precisa mais naquele momento aprender. Quais são os benefícios da educação inclusiva para os alunos e comunidade escolar? Existem benefícios para os alunos a educação inclusiva? Existe benefício para a comunidade escolar? Existe. A promoção da desigualdade e igualdade. Se a gente começa a educação inclusiva na educação infantil, eu vou estar contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, onde todos têm oportunidade de aprendizado. Se eu coloco uma criança para estudar na educação infantil, gente, todos vão saber lidar com isso, porque vamos crescer em uma sociedade onde todos estão inclusos. A gente não vai ficar assustado quando a gente vê uma pessoa diferente do que a gente vê trabalhando. Vai falar, mas fulano é cadeirante, está fazendo isso. Mas fulano tem síndrome de Down, está trabalhando, ou está casando. Você entende? O outro benefício, eu trouxe 3 benefícios, tá bom? Desenvolvimento da habilidade social. Alunos aprendem a compreender, respeitar e colaborar com colegas que possuem diferentes características e necessidades. Criança aprende, criança ensina. Crianças convivendo junto com as outras crianças vão aprender e vão ensinar os pais. E a gente vai acabar com a discriminação, se isso for feito de uma forma certa. Vamos acabar com a exclusão. E o terceiro é melhoria na qualidade da educação. Quando a gente inclui essa criança na sala de aula, além do desafio que é grande, eu não vou mentir, é um desafio grande, melhora a qualidade da educação. Porque olha só o que a professora está fazendo. Isso pode levar a uma abordagem mais personalizada e centrada no estudante, beneficiando não apenas o aluno com deficiência, mas todos os estudantes da sala de aula. Você vai trazer coisas novas, para o seu aluno, e os outros alunos vão se beneficiar também disso, e você vai fazer uma aula com essa coisa nova que você preparou para aquele aluno. Você pode acabar fazendo essa aula para todos os alunos, e todos vão aprender. Se ele não tem dificuldade de aprender, ele vai aprender. E se ele tem dificuldade de aprender, ele vai aprender também. Entende?
Então não é nada muito exagerado, não. Pode incluir todos nesse processo. Trazer. Agora, quando eu for fazer uma atividade que vai para a parte da escrita, você vai ver a capacidade de cada um de fazer uma atividade, você vai colocando de acordo com a capacidade daquela criança de fazer essa atividade. Mas promova um aprendizado mais dinâmico, mais envolvente, com mais experiência, para você ver se todas as crianças não ficam empolgadas e todos aprendem. A educação inclusiva enfrenta diversos desafios, como eu falei, não são poucos. E aqui eu mostrei alguns para vocês. A falta de recursos, a infraestrutura adequada, parceria entre escola e família, às vezes a gente não tem essa parceria entre escola e família, atitude discriminatória, às vezes alguns pais, alguns professores, né? Até a própria família da criança também. Enfrentamos o desafio para a hora da avaliação, por isso que a gente vai ver um pouco sobre a avaliação diagnóstica, a falta de capacitação, por isso que estamos trazendo sempre para vocês algum tema novo, para que isso não seja um motivo para a gente não fazer a diferença, entende? Então, é um mini curso, são pequenos, mas a gente está tentando trazer as partes mais importantes para que não seja assim, poxa, eu não sei fazer isso. Então, se vocês não sabem, estamos disponíveis, podem perguntar, o que a gente não souber, a gente vai pesquisar, vai ser bom para a gente também. Então, trazemos prática inclusive em sala de aula. O que a gente pode fazer para melhorar? A primeira coisa é respeitar a especificidade de cada aluno. Tudo começa pelo respeito. Respeite. Observe e realize uma avaliação diagnóstica para identificar as habilidades que serão desenvolvidas na criação do PEI. Não tem como incluir sem PEI, gente. Isso é fato, tá? Não tem como incluir se a gente não vai criar um PEI, um plano de ensino individualizado para essa criança. Converse e peça ajuda aos especialistas que atendem a criança. E busque informação continuada. Então, assim, quem atende essa criança? Pai, mãe, quem atende essa criança? Precisa conversar, precisa de um relatório, precisa que me explique algumas coisas, entende? Procurar sempre informação. Chegou uma criança com TOD na sua sala, chegou uma criança com TEA, uma criança cadeirante, com paralisia cerebral, chegou uma criança com TDAH, chegou um desafio novo para você. Pesquisa, gente. Procura, pergunta, faz cursos, mas não deixe essa criança passar por você e não se sentir inclusa, porque isso dói. As crianças não falam, mas elas sentem. E dói também para a família. Dói de verdade. E para finalizar, a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com a igualdade. Então, quando a gente aprende com a diferença das pessoas, aí sim estamos entendendo a inclusão. Estamos incluindo. Então, a reflexão que eu deixo para vocês e se fosse ele? E se fosse meu filho? Como seria isso? E que a gente possa ser multiplicador dessa inclusão, seja na igreja, em casa que é muito difícil também, tá, gente? Às vezes não tem inclusão dentro de casa, às vezes a gente quer que a criança seja igual a todas as outras crianças, então ela não se sente nem bem dentro de casa. Então, seja em casa, seja na igreja, seja na escola, no meu trabalho, na rua, no ônibus, onde for. Que eu comece a entender e respeitar as diferenças para que eu possa ser uma pessoa que sabe incluir.
Foi muito bom falar sobre esse tema. Espero que eu tenha conseguido ser clara, mas se ficou alguma dúvida, o grupo vai ficar aberto, então vocês podem perguntar. Tchau, tchau.